Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo aqui nesse canal, aqui que é um canal opinativo, aqui que é um canal de opinião, um canal de análise, pautas aprofundadas, aqui você não vai encontrar necessariamente a informação em primeira mão, aqui você não vai encontrar o furo de reportagem, aqui você vai ter apenas um cara comentando com base em estudos, Também não sou apenas um cara que imita a minha opinião, sou jornalista formado, tenho cursos aí de futebol. De imediato, peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. E agora vamos falar dos principais assuntos que surgiram nas últimas horas. Antes de começar, além de eu divulgar aqui o Bazar Alvinegro, que eu sempre divulgo aqui, aquelas camisas do Botafogo que você está procurando há muito tempo, cara, camisa já da década de 80, 90, do início dos anos 2000, camisa do centenário, as antigas da capa, cara, você encontra todos os tipos, tamanhos, modelos no Bazar Alvinegro, só chamar lá no direct falando a camisa que você mais gostou, e eu tô dando aqui o anúncio, rapaziada, só seguir lá que tem modelo novo da capa, dessa linha agora, Então fique atento lá no Bazar Alvinegro, siga, ative as notificações lá do Bazar Alvinegro também, lá no Insta, para você não perder nenhuma novidade sobre as novas linhas aí. Bom, gente, vamos à primeira novidade concreta que tivemos, que é muito importante a gente já pegar esse gancho para falar de outras coisas. Dia 21 de março, no próximo sábado, daqui exatamente, estou postando esse vídeo aqui na manhã dessa sexta-feira, daqui mais ou menos 8 dias, 21 de março, anote aí no seu caderninho, antes da partida que acontece entre Botafogo e Cabo Friense no estádio Newton Santos, ali às 6, 7 horas da noite, você vai chegar no estádio Newton Santos às 4 da tarde. Antes disso, vai tomar aquele gelinho, vai ficar ali fora, mas você vai entrar no estádio Newton Santos às 4 horas da tarde, porque teremos um jogo comemorativo de Túlio Maravilha. Lembra que tinha aquela proposta do Túlio Maravilha falando lá no video selfie, no perfil do Instagram do Botafogo, dizendo que se os sócios do Botafogo batessem o número de 30 mil sócios torcedores, ele ia fazer um jogo comemorativo no Newton Santos. O Botafogo bateu os 32 mil sócios torcedores e aí teremos esse jogo comemorativo com os jogadores, alguns jogadores aí amigos do Túlio, alguns sócios torcedores que vão ganhar essa promoção. Vai ser uma preliminar do jogo entre Botafogo e Cabo Friense, que é válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Taça Rio no estádio Newton Santos. Mais informações aí ao longo dos próximos dias. Aí você me pergunta, Daniel, mas e essa situação aí do coronavírus, Como é que tá essa situação aí do Covid-19? Será que realmente vai ter esse jogo? Aí a gente tem que esperar alguma medida que possa sair das autoridades públicas. Sobre esse tema é muito importante que a gente se posicione. A gente está vendo aqui que a situação ela tá parando de ser apenas um assunto de saúde e está indo para editoria de mundo, editoria de país. Essa situação ela tá muito alarmante sobre a propagação do novo coronavírus, o coronavírus que nada mais é que qualquer vírus, de gripe e tudo mais, é uma família de vírus, e esse vírus novo se chama Covid-19, que tem atacado as pessoas aí com pneumonias muito fortes, com uma gripe muito forte, com uma febre muito intensa, e vem deixando as vítimas aí, principalmente da terceira idade, de idosos. E a gente viu que não é mais um surto, não é mais uma epidemia. Ontem, na verdade anteontem, na última quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde considerou, carimbou, concretizou essa situação como pandemia. Temos aí grandes pessoas, grandes figuras públicas, sendo contaminadas com o vírus. A gente viu o Tom Hanks sendo contaminado com esse vírus, o ator americano. A gente tem visto aí jogadores, atletas, teve um jogador não revelado, com uma identidade não revelada, sendo contaminado na NBA. Tivemos o jogador Rugani, defensor da equipe da Juventus, contaminado. Um boato de que o Dybala poderia estar contaminado também, jogador da seleção argentina, também da Juventus. Um vírus que está se propagando de maneira muito forte na China, na Itália, e está se espalhando por todo o Brasil, por todo o planeta, e está chegando aqui no Brasil. A situação ela realmente é preocupante, e as pessoas elas têm que se prevenir para que isso não se torne mais sério. A gente está vendo aí NBA paralisada, temporada da NBA suspensa, Libertadores suspensa a partir da semana que vem, campeonato italiano suspenso, jogos da Champions League aí com portões fechados. Tivemos portões fechados aí para a partida entre Paris Saint-Germain
e Borussia Dortmund. Não tivemos Barcelona e Napoli, não tivemos Lyon e Juventus, né? Partidas de volta que decidiriam quem passaria aí adiante nas quartas de final da Liga dos Campeões, né? Estamos vendo diversos campeonatos sendo paralisados e isso deve acontecer em breve no Brasil. Até o momento, a gente não teve nenhuma paralisação enfática de uma Copa do Brasil, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais, mas a gente sabe que se você for pegar a média de casos confirmados de coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19 aqui no Brasil, a situação ela pode se multiplicar de maneira muito intensa até a próxima semana. E é muito provável, né, que passando... se você pegar aí o próximo confronto entre Botafogo e Bangu, da estreia do Honda, eu acredito que não vai ter problema nenhum com essa partida, a não ser que a gente tenha um número, assim, uma multiplicação muito alarmante nos casos do Covid-19 no Rio de Janeiro, né, no dia de hoje e amanhã, né, no próximo sábado, o que eu acho que é pouco provável. Então a gente talvez tenha um público normal, a situação normal no Campeonato Carioca no próximo domingo, mas aí depois disso eu acho que realmente as autoridades aí futebolísticas nacionais, né, estaduais, essas autoridades elas vão ter que tomar algumas medidas quanto ao público. E uma dessas medidas que vem sendo adotadas ao longo, né, de todo mundo, ao redor do mundo, são partidas com portões fechados, né? Isso pode realmente influenciar, isso pode afetar a situação no jogo entre Botafogo e Paraná, que acontece na próxima quarta-feira. Vale lembrar, né, que a partida entre Goiás e Vasco da Gama, o segundo jogo de volta, que acontecerá em Goiânia, muito provavelmente, né, já teremos aí a confirmação de que essa partida vai ser com portões fechados, e se tivermos um aumento muito significativo que devemos ter nas próximas semanas sobre o Covid-19 aqui no Brasil, existe sim a possibilidade do Botafogo jogar com portões fechados contra a equipe do Paraná. Então, se tiver que acontecer, vai ter que ser, gente, o Botafogo vai ter que jogar sem a presença da sua torcida e também sem a presença, obviamente, da torcida do Paraná. Em certo ponto vai ser um jogo um pouco mais calmo, né, que teria aí uma certa pressão da torcida do Paraná tentando empurrar a equipe, né, tricolor a tentar reverter essa situação dentro da sua casa. Mas vamos aguardar, é apenas uma suposição. Pessoal, agora vamos falar aqui sobre contratação, vamos falar sobre mercado, vamos falar de novo de Ricardo Rothenberg, né? Vamos lá. Complementando algumas aspas aí que tivemos na entrevista que ele concedeu à Rádio Brasil, sobre tudo que ele falou do Yaya Touré, sobre essa negociação do Yaya e o descarte, né, dessa contratação que já ficou muito próximo diversas vezes, mas a contratação acabou não acontecendo, né? Então vamos falar sobre outras coisas que ele falou, sobre como suprir, né, como, digamos, tapar esse buraco, já que a grande lenda aí do futebol africano, né, do Manchester City, não chegou. Bom, nessa mesma entrevista em que o Ricardo Rothenberg soltou algumas pérolas, que eu já falei no último vídeo, né, e falou sobre o Yaya Touré não vindo mais, o membro do comitê de futebol do Botafogo revelou que o clube já busca outras soluções e já está garimpando aí o mercado de grandes atrações, grandes estrelas, né, grandes nomes do futebol internacional, né? Então parece que o Botafogo ele não vai tentar suprir com apenas, né, contratações pontuais. Parece que o Botafogo estuda, né, e não descarta contratar um grande nome, né, mesmo que não seja do mesmo patamar do Yaya Touré. Ricardo Rothenberg deu uma dica, né, algumas dicas. Ele que gosta muito, tem gostado muito de aparecer em relação a essas situações de contratações. Ele falou sobre um zagueiro, talvez um zagueiro ali de 32 anos, né, um jogador que nos últimos 6 anos passou pelo futebol italiano, né, que não tem o mesmo nome do Yaya Touré, mas também é um jogador renomado se você pegar no futebol internacional, participação em Copa do Mundo e tudo mais, né? E aí alguns foram já garimpando, pesquisando, pô, quem será que é esse cara? E aí o pessoal chegou a um nome, o nome do uruguaio Martín Cáceres. E aí nós tivemos, né, uma interação, né, mais uma vez a interação do Rothenberg com torcedores no Twitter, né? Um torcedor fez uma brincadeira, né, marcou o Ricardo Rothenberg, falando que fez uma montagem do Cáceres com a camisa do Botafogo, e o Rothenberg respondeu brevemente, da maneira que ele gosta, com aquele joinha. Eu já falei, cara, eu acho que vocês estão cansados aí de ver a minha opinião, de ouvir a minha opinião. Eu não gosto, eu acho que isso daí não é profissional. Uma coisa é você conversar, resenhar, né, com os torcedores, falar, pô, maneiro, o que você acha desse jogador, me manda aí e tudo mais. Beleza, isso daí é uma interação saudável, sadia, entre dois
seres humanos normais numa rede social, né? Mas agora, você ficar dando joinha, respondendo se você tá de olho, se você tá negociando com tal jogador sim ou não, cara, pra mim isso é completamente antiprofissional. Bom, gente, o Cáceres realmente tá nesse contexto aí que se fala bastante do jogador que o Rottenberg deu algumas pistas. O cara tem 32 anos, o cara atuou nos últimos anos no futebol italiano, jogou na Juventus, e é um jogador que não tem o mesmo quilate que tem o Yaya Touré, mas é um jogador bom, de um bom nível dentro dos parâmetros do futebol europeu, e que no futebol brasileiro, naturalmente, seria uma peça importante para qualquer clube que o contratasse. Jogador de seleção uruguaia, de Copa do Mundo, sucessivamente de Copa do Mundo. Se eu não me engano, disputou as últimas 3 pela seleção uruguaia, 10, 14 e 18. O Cáceres, ele atua, majoritariamente ele atua como zagueiro, mas também pode fazer a função de lateral direito. Se tratando de um futebol hoje que é nivelado para baixo, né, e principalmente na realidade do Botafogo, que vai brigar ali no meio da tabela, né, claro que seria uma peça importantíssima. É claro que se chegasse, seria um cara para brigar pelas posições tanto na zaga quanto na lateral, né? Na lateral, principalmente, seria titular absoluto. Mas, se você pensar no contexto, né, eu particularmente não sei se valeria a pena investir um dinheiro, né, o pouco que se tem, ou até o que não se tem, no Martin Cáceres. E eu explico por quê. Ao contrário do Yaya Touré, que a gente está falando de um jogador que foi protagonista no futebol europeu nos últimos anos, de um cara que foi protagonista de Costa do Marfim, de um cara que foi protagonista de Manchester City, de um cara que, mesmo coadjuvante no Barcelona, é verdade, porque você tinha grandes protagonistas como Xavi, Iniesta, Messi, foi um coadjuvante muito importante num dos melhores times da história do futebol. Você está falando de um Cáceres, né, que não atua numa posição tão enfática, né, do futebol, ou seja, não sei em que termos o marketing ele seria muito avantajado com a chegada desse jogador, né? Um jogador que atua como zagueiro, lateral direito, não são posições muito badaladas, e está longe de ter sido um grande protagonista no cenário do futebol internacional. Nem na própria seleção uruguaia nos últimos anos ele foi um protagonista, ele foi um bom coadjuvante, ele foi uma boa peça, uma peça importante nesses anos aí de retomada de protagonismo do Uruguai no futebol internacional, em Copa do Mundo, chegou à semifinal lá em 2010, mas a gente tinha alguns outros protagonistas, Cavani, né, Luis Soares, o próprio Lugano, que é zagueiro, mas o Cáceres era um bom coadjuvante. Mesmo sendo um coadjuvante, eu acho muito difícil que o Martin Cáceres aceitasse ganhar, por exemplo, o que está aceitando ganhar o Honda, né, 150, 180, somando todos os direitos, somando todas as bonificações, né? Ah, mas o Honda ele aceitou, né? Mas o raio ele realmente não bate 2 vezes no mesmo lugar. Ah, mas o Yaya Touré ele também ia vir. O Yaya Touré ia ganhar mais do que o Honda. O Yaya Touré ia ganhar aproximadamente ali 280, 290 mil, podendo ter um aumento salarial gradativo ano após ano, 2019, 2020, 2021. Né? Então o Yaya Touré ele não ia ganhar tão pouco assim, e mesmo não ganhando tão pouco, o Botafogo ia receber a ajuda, né, no financiamento desse jogador do Marcelo Adnet, do Felipe Neto, de investidores, coisa que não aconteceria. Eu tenho minhas dúvidas se o Botafogo conseguiria investidores para bancar a chegada de um Cáceres, né, que não vai ter nenhum tipo de retorno tão enfático com mídia, com visibilidade, com marketing, como se teria com o Yaya Touré. Então uma coisa seria você garimpar, né, o mercado para conseguir por um salário, por um custo, nos mesmos moldes que você está tendo aí o Honda, ou o Yaya sendo financiado por algum investidor, alguma outra estrela, né, do mesmo peso, ou se for até só um pouquinho menor do que o Yaya Touré. Aí beleza, você está falando de um ponto fora da curva, né? Mas você pegar um coadjuvante do futebol europeu, eu acho que é muito mais fácil você, com o dinheiro que você vai investir nisso, né, você pegar 3 ou 4 peças para compor o elenco para um campeonato brasileiro, né? Tentar um lateral direito, do que você tratar com protagonismo, com certo protagonismo, um cara que sempre foi muito coadjuvante. Repito, eu acho que se chega o Cáceres, né, o Botafogo consegue, Cáceres, sei lá, 150 mil para contratar o jogador, né, e não passa ali do teto, né, daquilo que o Botafogo ele pode gastar, daquilo que o Botafogo ele pode arcar.
né, e o cara aceita, perfeito, né, sem problema nenhum. Mas eu acho muito difícil que ele aceite e eu acho difícil que, se extrapolar, o Botafogo consiga investidores para contratar um cara que talvez não dê tanto retorno em termos de visibilidade, né? Eu acho mais vantagem, né, se não estiver no contexto econômico do Botafogo, o Botafogo tentar, né, contratar 3 ou 4 jogadores para compor o elenco e fortificar a equipe para a sequência da temporada. É a minha opinião. Pessoal, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma, eu disse nenhuma novidade. Teremos ainda mais um vídeo aqui para complementar essa sexta-feira, já de olho nesse confronto entre Botafogo e Bangu. 10 mil ingressos já vendidos nessa parcial, numa contagem que tivemos na última quinta-feira para a estreia de Keisuke Honda. Então, um abraço. Até a próxima. Fui!